Monumentos antigos guardam segredos e mistérios ainda desconhecidos pelo homem moderno. Mas qual segredo poderia guardar esse monumento erigido há menos de 4 décadas? O que estaria por trás dessa controversa e enigmática obra? As Pedras Guia da Geórgia, Parte 2. Em 2008, as Pedras Guias da Geórgia foram pichadas com frases do tipo "Morte à nova ordem mundial" e "Morte ao globalista". Essa em especial chama muita atenção. A elite quer 80% de nós mortos. A população era cerca de 6,7 bilhões de pessoas quando essa mensagem foi escrita no monumento. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Essa é justamente a mensagem mais criticada. Muitos afirmam que as pedras são os 10 mandamentos do anticristo e que essas instruções anunciam que pessoas muito ricas e poderosas estão planejando de alguma forma aniquilar boa parte da população, não só pela necessidade exposta nas pedras de manter a população mundial abaixo dos 500 milhões, mas também associado à mensagem número 10, não ser um câncer sobre a Terra, deixar espaço para a natureza. A mensagem número 2, controlar a reprodução sabiamente, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade, é por vezes interpretada como uma intenção de promover um despovoamento planejado ou até a eugenia. Eugenia é um termo criado em 1883 por Francis Galton e é definido pelo dicionário como sendo a ciência que se ocupa com o estudo e cultivo de condições que tendem a melhorar as qualidades físicas e morais de gerações futuras, especialmente pelo controle social dos matrimônios. Esse é um tema controverso, pois ainda existem questionamentos éticos relacionados a técnicas de melhoramento genético em seres humanos. O termo ganhou uma conotação negativa, particularmente após o surgimento da eugenia nazista, que veio a ser parte fundamental da ideologia de pureza racial. Alguns teóricos acreditam que controlar a reprodução sabiamente quer dizer estabelecer leis que regulam o número de filhos por família. Aperfeiçoar as condições físicas e a diversidade seria uma forma de eugenia, eliminando ou esterilizando membros indesejáveis da sociedade. Mas há quem acredite que essa redução populacional seria provocada por um genocídio, exterminando grupos étnicos, raciais, religiosos e grupos políticos inconvenientes, e que esse apocalipse seria proposital, como defende o jornalista norte-americano Van Smith, um estudioso do assunto, que chama as Pedras Guia da Geórgia de a lápide da humanidade. Por isso, há quem correlacione essa questão com um fato um tanto estranho que tem acontecido nos Estados Unidos. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências tem encomendado diversos lotes de urnas funerárias grandes o suficiente para caber 3 ou 4 corpos de pessoas adultas. Estima-se que existem 5 milhões deles espalhados pelos Estados Unidos, incluindo a Geórgia. Além disso, há campos de concentração que os Estados Unidos chamam de células de sobrevivência, que têm sido comparados aos campos de concentração de Auschwitz. As ações de gerenciamento de emergência dessa agência têm sido fortemente questionadas e muitos acreditam que ela não está fazendo bem para o povo. Outra teoria sobre as Pedras Guia da Geórgia é de que elas estariam anunciando uma situação apocalíptica que estaria próxima, e as mensagens seriam guias para sobreviventes. Em 1986, Robert C. Christian publicou um livro chamado Common Sense Renewed. Um artigo da revista norte-americana Discover de setembro de 2013 cita um trecho do livro de Christian. Estamos entrando em uma era crítica. A pressão populacional em breve irá criar uma crise política e econômica em todo o mundo. Nós somos como uma frota de botes salva-vidas superlotados confrontados por uma tempestade se aproximando. Existem alternativas para o Armagedon. Elas são atingíveis.
Em seu livro, Christian também expressa a preocupação de que uma guerra nuclear irá causar a queda da civilização. Nós transformamos o mundo em um barril de pólvora atômico. Curiosamente, seu livro é vendido a $499,95 na loja virtual Amazon, um preço um tanto incomum para um livro de 123 páginas. Essa preocupação de Christian com uma guerra nuclear tem certo fundamento quando olhamos para a época em que as pedras guia da Geórgia começaram a ser construídas em 1979. Aquele momento era o auge da Guerra Fria, e havia o medo não só de uma guerra nuclear, mas de que estourasse a Terceira Guerra Mundial. O pseudônimo escolhido por Christian faz com que muitos pensem que quem está por trás da construção do monumento sejam os Rosacruzes. Alguns pesquisadores acreditam que os Rosacruzes querem proteger e guiar a humanidade para longe de sua própria destruição, e que eles sabem de um cataclismo que está próximo de acontecer. Outros os acusam de serem totalmente do mal. Quem defende a participação Rosacruz na elaboração das pedras guia da Geórgia também a associam ao filósofo britânico Thomas Paine, que teria sido um proeminente Rosacruz. Ele escreveu um livro chamado A Era da Razão, em que defende o deísmo, uma posição filosófica que aceita a existência e a natureza de Deus através da razão, do livre pensamento e da experiência pessoal, argumentando contra a religião institucionalizada. Alguns pesquisadores sustentam que a frase "deixem estas serem as pedras guia para uma era da razão" teria fundamento nos escritos de Paine. Outra publicação do filósofo foi o livro Senso Comum em 1776. 210 anos depois, R.C. Christian escreveu O Senso Comum Renovado. É importante dizer que a participação dos Rosacruzes na construção das pedras guia da Geórgia é somente uma entre várias teorias e especulações que existem sobre o monumento. Nada impede que seja obra de alguém ou um grupo de pessoas que fazem os estudos Rosacruz por conta própria, ou até mesmo que tenham deturpado seus ensinamentos, da mesma forma que os nazistas, como defendem os teosofistas, deturparam os escritos de Madame Blavatsky. E como não poderia ser diferente, teóricos também sugerem que o monumento é obra dos Illuminati ou de quem quer que esteja por trás desse suposto plano de estabelecer a nova ordem mundial. Muitos acreditam que as cartas do jogo Illuminati New World Order previram vários acontecimentos. Embora as pedras guia da Geórgia tenham sido inauguradas 15 anos antes do lançamento das cartas, há quem acredite que, de certa forma, o jogo endossa as mensagens escritas nas pedras, anunciando desastres intencionais ou não, uma terceira guerra mundial e a redução populacional. Vários outros grupos, como a maçonaria, a Skull and Bones, o grupo Bilderberg, a CIA, o Conselho de Relações Exteriores, as famílias Rothschild e Rockefeller, também são apontados por teóricos como os responsáveis pela edificação desse monumento e pela autoria das mensagens. Para os críticos das pedras guia da Geórgia, os outros mandamentos estão relacionados ao estabelecimento desse governo único, um governo em que todos esses conceitos deverão ser seguidos por todos em nome do bem comum, e assim, dizem os críticos, estabelecendo um governo totalitário que controla tudo, até as emoções de seu povo, tudo em nome do bem comum, em detrimento à liberdade individual. Valorizar a verdade, beleza e amor, procurando a harmonia com o infinito. Nem a mensagem número 9 passou ilesa pelos críticos. Muitos se perguntam de qual verdade, beleza e amor estariam se referindo os criadores do monumento. Seriam conceitos impostos, ou cada um teria o direito de escolher a sua verdade, a sua beleza e o seu amor? Se por um lado existem pessoas que acusam as mensagens e os misteriosos mensageiros de serem arrogantes e até de quererem brincar de Deus, por outro lado alguns defendem que a obra é inofensiva, feita apenas para estimular uma filosofia nova e a curiosidade. A artista plástica Yoko Ono, viúva de John Lennon, declarou que considera o monumento um importante chamado ao pensamento racional.
Ainda que o maior alvo de pesquisadores seja a mensagem número 1, fato é que a população mundial continua subindo. Em 1980, quando o monumento foi inaugurado, a população era de um pouco mais de 4,4 bilhões. Hoje somos mais de 7,2 bilhões. Existem inúmeras outras teorias a respeito das pedras guias da Geórgia que não foram citadas, mas vale a pena mencionar que todas essas são interpretações e especulações. Em termos práticos, as pedras guia da Geórgia dizem apenas o que está escrito nas placas de pedra. No entanto, o livreto produzido pela Elberton Granite Finishing Company em 1981 traz um longo texto escrito pelos misteriosos patrocinadores sobre o propósito desse monumento. Christian disse a Wyatt C. Martin que se você quer manter as pessoas interessadas, deve deixá-las saber apenas um pouco. Talvez ele tenha razão. Se as pedras guia da Geórgia não estivessem envoltas num véu de mistério, esse poderia ser um monumento que passaria desapercebido pela história. Por isso, muitos nesse momento devem ter mais perguntas do que respostas, e talvez seja melhor que cada um, de acordo com seu interesse, busque respondê-las.